Salve, salve, E povo! povo santo, Sejam bem-vindos para mais um episódio do podcast da Paróquia Santo Antônio. aquele podcast que pode te levar à santidade. Sou Arthur, pastor da comunidade Nossa Senhora de Nazaré. E eu sou Paula, discípula da Missão Galileia. E hoje nós estamos aqui para falar de seres que são muito especiais e que desde pequenos nós aprendemos a devoção e aprendemos a buscar uma intimidade. São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel e todas as hierarquias abrir para nós as vias. Ou como muitos conhecem, meu anjo da guarda, meu bom amiguinho, sempre nos leve para um bom caminho. São orações simples assim que nós aprendemos que nos fez criar essa intimidade, tanto com os santos anjos como o nosso próprio anjo da guarda. Criaturas que nos foram dadas de presente por Deus para nos auxiliar nesse caminho de salvação, nesse caminho de santidade. Hoje o Pode Ser Santo vai falar desses amigos especiais. Para o nosso bate-papo sobre os santos anjos de Deus, nós temos mais uma vez a presença do nosso ilustre convidado, Padre Marcos. Ele que é pároco aqui da nossa paróquia, missionário redentorista e patrocinador aqui do nosso podcast. Seja muito bem-vindo, meu santo. Muito obrigado, minha saudação a todos e que realmente seja um momento de muito aprendizado e que a gente possa estreitar a nossa amizade, a nossa intimidade com esses seres espirituais que estão para nos servir, para nos ajudar a fazer a vontade de Deus. E hoje nós vamos iniciar o nosso bate-papo sancto com o Padre Marcos. No episódio sobre Nossa Senhora, nós falamos aqui que o arcanjo Gabriel apareceu a Maria e anunciou a vinda do Salvador. Mas nós sabemos que não foi somente o arcanjo Gabriel que apareceu na Bíblia, né? Nós também temos os relatos de outros arcanjos que apareceram. Então, por que eles aparecem e quais são os motivos dessas aparições? As Sagradas Escrituras, para nós, são fonte, de vida, de orientação. E a respeito dos anjos, dos arcanjos, é também as Sagradas Escrituras que nos apresentam esse conhecimento. Tanto que é verdade de fé para nós, porque não é algo que está atribuído apenas à tradição da igreja, ao magistério da igreja, mas a presença dos anjos, dos arcanjos, estão lá, escritos nas páginas sagradas da Bíblia. E como você disse, um dos anjos, arcanjos talvez mais conhecidos é o Gabriel, por causa da anunciação. Ele que vem a Nossa Senhora e anuncia esse projeto de Deus. Mas nós temos também o arcanjo Miguel, o arcanjo Rafael, que são nomes que as Sagradas Escrituras nos apresentam dos arcanjos. Mas também nas páginas sagradas nos falam de uma multidão de anjos que servem ao Senhor, que contemplam a face do Senhor. E ao longo do caminho do povo de Deus, de modo muito especial no Antigo Testamento, muitos homens e mulheres foram auxiliados por essas presenças espirituais. Então, quando nós falamos de São Gabriel, nos remete ali ao Evangelho de Lucas, a esse momento do anúncio à Virgem Maria. Quando nós falamos de Rafael, nos remete ali àquela trajetória de Tobias, quando em primeiro momento o arcanjo aparece sem revelar o seu nome. Depois, em um segundo momento, ele auxilia ali na ajuda da cura do pai de Tobias, e por isso que a Rafael é atribuído a cura. Depois nós temos também Miguel, que é apresentado ali na literatura apocalíptica como aquele que vence a batalha contra os anjos que se revoltam contra Deus. Mas, ao longo de todas as Sagradas Escrituras, nós podemos recordar de Abraão, naquele momento onde ele é conduzido a oferecer o sacrifício do seu filho, e que, de repente, quando ele está ali já para oferecer o seu filho em sacrifício, ele olha, vê um anjo do Senhor, e esse anjo diz para ele: não, você já mostrou que você tem fé, você não precisa fazer esse sacrifício, e de repente ali já está o animal do sacrifício. Moisés também várias vezes na condução do povo de Deus para a terra prometida fez também essa experiência. E durante todo o caminho do povo, ali na travessia do Mar Vermelho, sempre são os anjos de Deus que revelam a vontade de Deus, que orientam, e que quando esses homens e mulheres se colocaram na sensibilidade de escutar a voz desses mensageiros,
em primeiro momento, muitas vezes não reconhecendo quem era, se era uma figura humana, mas diante da mensagem trazida pelo anjo e diante daquilo que eles conseguiam realizar, eles tinham a certeza. Esses seres são seres espirituais, são seres de Deus. Então, se a gente for percorrer as páginas das Sagradas Escrituras, nós vamos encontrar diversos relatos. Se fala de 300 citações, 300 vezes que se repete nas Sagradas Escrituras a palavra referindo aos anjos, aos mensageiros do Senhor. Então, de fato, as Sagradas Escrituras é para nós a fonte de conhecimento da existência desses seres espirituais. E como nós sabemos, se as Sagradas Escrituras é verdade de fé para nós, nós não questionamos as Sagradas Escrituras. Está escrito, é verdade, é revelação de Deus para a humanidade. E o senhor falou sobre essa questão, né, da aparência e que muitas vezes, quando aparece na Bíblia, não ficava tão claro. Mas aí o que a igreja vem nos trazer? À luz, né, do catecismo da igreja, à luz do ensinamento da igreja. O que a igreja nos ensina sobre isso? Então, a partir das Sagradas Escrituras, desses relatos, a igreja, então, nos oferece a sua doutrina. E nós temos tudo isso no catecismo da Igreja Católica. Por isso que é tão importante para nós cristãos católicos conhecermos o catecismo, estudarmos o catecismo, porque a gente não corre o risco de errar. Nós estamos com a igreja. Então, quando o catecismo nos fala a respeito dos anjos, o primeiro momento vai dizer que existem os anjos, porque as Sagradas Escrituras nos revelam a existência dos anjos. E que esses anjos, eles são seres espirituais. Então, primeiro ensinamento para nós. O anjo, ele não tem corpo. Ele não é um ser corpóreo. Ele é um ser espiritual. Até porque os anjos, eles transitam entre as duas realidades, no céu e na terra. No reino do céu, tudo é espiritual. Então, os anjos, o primeiro ensinamento do catecismo é que eles são seres espirituais. Essa é a natureza dos anjos. Nós falamos, qual é a natureza de um anjo? A natureza é o espírito. E qual é o encargo do anjo? Ele é mensageiro. Por isso que ele é anjo. A palavra anjo quer dizer mensageiro. Então, ele está a serviço de Deus. Ele é anjo por aquilo que ele faz. Depois, quando nós olhamos ainda para o catecismo vai nos dizer que os anjos, eles são dotados de inteligência, então são seres inteligentes, e são seres também que possuem vontade. Então, são atributos próprios desses seres espirituais. E são seres que eles não são eternos. Por que eles não são eternos? Se a igreja afirmasse que os anjos são eternos, eles teriam já existido antes de Deus. Nós sabemos que é eterno só Deus. Então, os anjos são criados por Deus. Foram criados por Deus com essa função de auxiliar o mundo. Então, não tem corpo, não são eternos, têm inteligência e têm vontade. E ainda o catecismo vai nos dizer que cada pessoa ela tem o seu anjo da guarda. Por isso que eles são seres pessoais. Pessoais. Então, cada pessoa, no momento da sua concepção, recebe esse presente de Deus, que é o anjo da guarda. E que depois São Tomás de Aquino vai aprofundar muito isso, né? Depois, ainda falando desse ensinamento da igreja, nós precisaríamos voltar o nosso olhar para a celebração da Santa Missa, a Sagrada Eucaristia, de modo muito especial no momento do santo. Naquele momento, quando o padre reza na missa, ele diz: vamos unir a nossa voz ao coro dos anjos e ao coro dos santos. Se a gente ampliar um pouco a nossa concepção e a nossa sensibilidade, se os anjos e os santos no céu estão cantando e nós estamos na terra, então há uma comunicação. Então, naquele momento do santo, o céu se abre. E a terra se une ao céu, porque é o momento em que o Cordeiro se faz presente no meio de nós. E aí nós lembramos também da visão de Daniel, quando ele vê o coro dos anjos a serviço, o Cordeiro sentado ali no centro, e todos os anjos louvam, entoam cânticos. Então, é o momento da Santa Missa também, onde o Cordeiro se faz presente no altar. E os anjos e os santos de Deus se colocam em louvor, em adoração. Por isso que a celebração da Eucaristia é para nós o lugar por excelência de encontro com esses seres espirituais.
e que nem sempre nós tomamos consciência disso. No momento da Santa Missa, as nossas igrejas, capelas, elas são tomadas pela presença dos anjos do Senhor. Porque se Jesus está ali presente, os anjos do Senhor se fazem presente também para adorá-lo. E no momento que nós comungamos, recebemos o corpo e o sangue de Cristo em nós, que Jesus está em nós, os anjos também se prostram em adoração. E isso, São Padre Pio ele já vai dizer, que no momento que o fiel comunga o corpo e sangue de Cristo, é o momento que o fiel deveria rezar para o seu anjo da guarda. Porque naquele momento até o anjo da guarda se ajoelha em adoração a Cristo Jesus que está em nós. Então, por isso, quem participa das missas aqui do Santo Antônio, quando eu estou presidindo a Eucaristia, sempre no pós-comunhão a gente reza ao Santo Anjo da Guarda, pedindo realmente naquele momento de escuta, de adoração que o anjo se coloca diante de Cristo em nós, que ele possa acolher as nossas súplicas, as nossas necessidades e levar ao céu. Então, a riqueza da nossa igreja, quando nos coloca de modo muito especial esse momento da Sagrada Eucaristia, como um momento em que os seres espirituais estão tão próximos de nós. E nisso que o senhor vai falando, vai nos trazendo uma beleza, assim, do que a igreja vai nos ensinando, as ferramentas que a igreja vai nos ensinando, vai nos dando, para buscarmos essa intimidade com o Senhor, né? Com a graça de Deus. E quem bem fez isso foi essas pessoas que hoje nós consideramos santos, né? Os santos, pessoas como nós, né? Que viveram na terra, tiveram as suas fragilidades, os seus pecados, e decidiram lutar contra eles. E esses santos buscaram, né, muitas e muitas vezes, ajuda aos anjos, ao anjo da guarda, para conseguir superar. Entre os relatos dos santos, os seus exemplos, o que nós podemos, assim, o que o senhor pode passar para nós para que nos ajude nessa caminhada de santidade? Então, nós poderíamos dizer que os santos e santas de Deus, entre tantas coisas que conseguiram realizar para chegar a alcançar a santidade, foram homens e mulheres que tiveram a sensibilidade de escutar as orientações dos anjos da guarda. Porque a missão dos nossos anjos da guarda e dos anjos de Deus não é outra senão nos conduzir ao céu. Eles estão perto de nós para nos conduzir a Deus e para não permitir que caiamos nas ciladas do inimigo. Então, se a gente escuta, se a gente cultiva essa sensibilidade, essa intimidade com esses seres espirituais, nós chegaremos ao reino dos céus. Nós nos santificamos. E aí, ao longo da história da igreja, nós nos encontramos com tantos homens e mulheres de oração, de adoração, de virtudes, que foram desenvolvendo essa capacidade de perceber a presença e alguns até mesmo de visualizar a presença dos seus anjos da guarda e que contribuíram muito com a igreja, contribuíram muito com o que nós sabemos hoje desses seres espirituais a partir de experiências pessoais na vida de oração. E aí, entre esses santos, nós devemos aqui primeiramente recordar de São Tomás de Aquino. Hoje, Doutor Angélico. isso, conhecido como Doutor Angélico, tudo que nós temos assim dessa base após as Sagradas Escrituras nos é dado a partir do estudo dele. E claro que não é apenas teoria, é também revelação, é espiritualidade, é experiência com esses seres espirituais. Então, ele nos dá realmente essa compreensão, né, de como é que vai funcionando esse ordenamento da corte celestial, do serviço que os anjos desempenham a serviço da humanidade. Então, as experiências de São Tomás de Aquino foram para nós assim fundamentais. Depois, nós temos um outro santo, São Luís Gonzaga, que também colaborou muito quando, nas suas visualizações com seu anjo da guarda e as percepções que Deus permitiu que ele tivesse, ele disse que a função dos anjos da guarda é conduzir justamente essa alma, as almas ao céu, e que, inclusive, os anjos, quando alguém morre que vai para o purgatório, o anjo da guarda fica ali, indo constantemente visitar aquela pessoa, levando força para que aquela pessoa não desista desse caminho de purificação e que ela possa chegar ao reino dos céus. Então, aqui na visão de São Luís Gonzaga, a gente vê muito claramente que a missão do anjo é nos conduzir a Deus e ele não desiste disso. E aqui a gente pode perceber que o quanto que os anjos da guarda, os nossos anjos, têm feito para que a gente chegue ao céu.
E eles não desistem. Esse sentimento ou esse atributo de falta de esperança, de desistência, é nosso, dos seres humanos, mas os anjos não. Eles têm uma missão, eles são enviados por Deus e eles são obedientes a Deus. E eles ficam constantemente ao nosso lado, fazendo de tudo, nos inspirando para que a gente chegue ao reino dos céus. Então, essa inspiração de São Luís Gonzaga, ela é muito forte. Até nesse último momento, eles não desistem de nós, porque eles têm um objetivo, que é a nossa salvação. Depois também, Santa Gema Galgani, uma grande mística, que teve muitos momentos de realmente intensa experiência com o seu anjo da guarda. Ela, nos seus escritos e também depois nas partilhas daquilo que ela ia ali relatando ao seu diretor espiritual, nós vemos que a relação dela com o anjo da guarda é realmente de um amigo. E as orientações que o anjo da guarda dava constantemente a ela eram orientações que fizeram com que realmente ela chegasse ao céu. Primeiro que várias vezes ele revelava a alegria do coração de Jesus quando ela realmente estava no caminho, quando ela conseguia superar os obstáculos da sua vida humana, quando ela se colocava em oração. Então imagine a alegria que dá para o coração humano saber: eu estou agradando a Deus. Sim. Então isso dá vontade de realmente fazer mais. Mas não é qualquer revelação. É a revelação de um ser espiritual, de um ser que vê, que contempla a face de Deus e que transmite isso numa força, numa realidade, né? E conta também que, certo momento, o anjo da guarda dela, quando ela tinha cometido algum erro, algum pecado, ele pergunta a ela: você não tem vergonha de pecar estando na minha presença? Então ele estava ali para conduzir ela ao reino dos céus, fazendo todo esforço, e de repente ela desliza e esquece da presença do anjo da guarda. Imaginemos quantos pecados nós poderíamos evitar se a gente recordasse que o nosso anjo da guarda está ali, não como um espião, mas está ali fazendo a missão dele, e de repente eu não estou ligando para essa missão, para todo esforço, para esse dom de Deus, e eu prefiro ir por outro caminho. Eu prefiro escutar outras vozes. Constrangedor. Então, talvez serve. Aqui agora. Serve. Rapidamente e me senti constrangida. Pois é, então serve para nós até aí como uma forma de evitarmos o pecado e de mantermos a nossa fidelidade nos caminhos do Senhor. Depois de falar desses santos que tiveram espiritualidade com os anjos, a gente não poderia deixar de falar de São Padre Pio, que foi um servo de Deus muito especial. Foi dotado de muitos dons, de muita sensibilidade, e que ele também teve diversas experiências com o seu anjo da guarda, teve diversas experiências com São Miguel Arcanjo, diante das fortes investidas do demônio contra São Padre Pio. São Miguel muitas vezes veio em seu socorro no combate contra o inimigo. E ele rezava diariamente ao seu anjo da guarda, porque ele reconhecia a importância desse ser espiritual no seu caminho de santidade. E, inclusive, muitos relatos na vida de São Padre Pio, dele poder conversar e escutar com os anjos da guarda de outras pessoas. Muitas pessoas, estando distante, querendo estar ali conversando com o Padre Pio, enviava recados pelo seu anjo da guarda. E Padre Pio tinha capacidade de escutar os anjos da guarda das pessoas e ali em determinado momento poder justamente dar a orientação. E aí conta que uma certa vez um homem incrédulo não acreditava que Padre Pio podia escutar os anjos, e ele antes de dormir à noite conversa com o anjo da guarda dele, mesmo sem acreditar que ele tinha um anjo da guarda, e pede que dê um recado a Padre Pio. Depois esse homem vai procurar Padre Pio para confissão e para fazer um teste pergunta: você recebeu o recado do meu anjo da guarda? E Padre Pio, com seu próprio humor, né, que como nos é apresentado, ele diz: por acaso eu sou surdo? Você mandou o recado, seu anjo da guarda disse e eu escutei. E depois um outro relato de uma senhora que também envia um recado a São Padre Pio pelo seu anjo da guarda, e ela vai fazendo diversas perguntas para ver se Padre Pio realmente recebeu aquele recado, aquela mensagem. E aí ela inquieta, pergunta assim: o meu anjo da guarda realmente te disse tudo que eu mandei ele te dizer? E São Padre Pio diz: por acaso ele é desobediente igual a você? Então, os anjos da guarda que estão ali naquela função, que têm uma missão e que não brincam em serviço. A missão deles é realmente cumprida
com todo o zelo, porque são seres que estão na presença do Senhor para viver nessa obediência. Então nós poderíamos falar de inúmeros santos e santas de Deus que viveram essa intimidade. Mas o mais importante é perceber que todos nós podemos desenvolver isso. Sim. Não é algo para alguns. Os seres espirituais são dados para todos nós. Se nós cultivamos uma vida de oração, se nós cultivamos uma vida de silêncio, se nós estamos falando de seres espirituais, nós precisamos nos afastar um pouco do barulho desse mundo, das realidades desse mundo, para a gente escutar a voz. E eles nos falam através das inspirações, dos sentimentos, alguns relatos, até mesmo o próprio São José, quando em sonho, consegue perceber a revelação de Deus. Então são diversas formas utilizadas. Mas o nosso coração, o nosso ser, precisa estar preparado para acolher isso. No momento que nós nos colocamos em adoração ao Santíssimo Sacramento, e que nós sabemos já que aonde está o Senhor, os anjos estão em adoração, que momento oportuno para desenvolvermos essa capacidade de escutarmos a voz dos nossos amigos espirituais. Então isso é exercício. Precisamos exercitar. Meditação, silêncio, oração, leitura da palavra de Deus. Olhamos para os santos, nos encantamos, mas também a gente deve perceber, eu posso fazer essa experiência. Não por mérito meu, mas porque Deus me deu. Deus me ofereceu esses seres que estão aí em meu auxílio para me levar para o céu. E agora nós vamos para o martelo dos hereges. E hoje o martelo dos hereges vem instruir e atentar a nós sobre algumas heresias, superstições que muitas vezes estão em torno dessa devoção e dessas criaturas que são os santos anjos. Nós já falamos aqui no nosso podcast o quanto nós cristãos católicos temos que ter cuidados com as superstições. E quantas muitas vezes nós pegamos aquilo que é sagrado, que é bom, que é divino, e vamos enchendo de coisas e frufrus e coisas desnecessárias. E aquilo que poderia nos levar a Deus acaba nos afastando. É isso que uma heresia faz, e é isso que superstições e formas como a cabala acabaram fazendo com os santos anjos, transformando esses seres que têm a missão, né, que obedecem a Deus e têm a missão de nos levar a Deus, transformando em fantoches, fantoches da nossa vontade, fantoches daquilo que eu acredito, né? E esse caminho vai levando a coisas como muitas vezes eu pego sendo difundidas no meio católico. Como, por exemplo, quem não viu a historinha de achar um cabelo de anjo dentro da Bíblia? De você estar rezando e fazer tal oração para descobrir o nome do seu anjo da guarda. Coisas que a igreja já nos orientou, já nos disse que não são caminhos corretos, não são formas corretas de lidar, e que podemos, em vez de estar nos conectando com os anjos, buscando caminho para nos conectar com os demônios. Então, hoje, né, o martelo dos hereges, esse que é o título de Santo Antônio, que é aquele que nos traz a verdade, é nos dizer, são anjos, são seres, são criaturas de Deus. Não são nossos empregados, não são nossos fantoches, não são criaturas que nós podemos manipular. Mas se usarmos como uma ferramenta, pode nos ser de grande auxílio nesse caminho de salvação. Então, renegue tudo isso que envolve a cabala, tudo isso que envolve essa forma mística, esse envolvimento com elementos, com cristais. Isso não vai lhe trazer intimidade com o seu santo anjo da guarda, de verdade. Vamos lá, Arthur. Então, depois de acordarmos, nós vamos voltar aqui para o bate-papo. Então, o senhor já citou São Miguel, mas na frente nós iremos falar sobre São Francisco e a Quaresma, né? Mas para podermos falar disso, nós temos que conhecer quem é São Miguel, né? Então, o que nós sabemos sobre São Miguel e quais são as revelações que nós conhecemos em relação a ele?
Então, São Miguel é um arcanjo, né? Ou seja, ele pertence a uma categoria da hierarquia celestial. Nós não vamos adentrar aqui na temática da hierarquia, porque também levaria muito tempo, mas existe uma organização na corte celeste. Nós temos os anjos, os serafins, os querubins, as potestades, os arcanjos. E São Miguel pertence à categoria dos arcanjos. E o nome Miguel nos fala, né? Quem como Deus. Então ele é aquele arcanjo conhecido e revelado pelas Sagradas Escrituras como arcanjo do combate. Ele vem ali na sua imagem, né, trazendo uma espada. Claro que a espada aqui, ela é essa simbologia do guerreiro, daquele que enfrenta o mal, né? Na imagem de São Miguel tem ele pisando ali a cabeça do dragão, né? Do inimigo, e ele faz tudo isso em nome de Deus. Mas a espada utilizada por São Miguel é a espada da obediência. Então, na simbologia que nós já vimos, são seres espirituais, não tem nada de material, então não tem espada. A espada utilizada, ou seja, o instrumento que ele utiliza para combater o mal no mundo é a obediência. E nós sabemos que o pecado entra pela desobediência. Então, quem desobedece cede ao mal. São Miguel, pela obediência a Deus, ele se torna forte a tal ponto de combater o mal. E São Miguel, ele tem sido conhecido justamente por esse auxílio que ele nos dá no caminho para que a gente combata todas as investidas, todas as ciladas do mal. Ele aparece lá justamente nas Sagradas Escrituras, no grande combate que houve no céu, né? E aí nós recordamos que existem os anjos como seres espirituais a serviço de Deus, e nós temos também os seres espirituais decaídos, aqueles que foram tomados justamente por esse sentimento de desobediência, de mentira, né? E que não dava para manter mais a comunhão, e que foram expulsos do céu e que estão na terra, estão no meio de nós. Então esse é São Miguel, arcanjo, aquele que trabalha para o Senhor, aquele que nos auxilia no combate contra o inimigo. E a partir das revelações dos santos, nós vamos conhecendo cada vez mais os atributos dados a São Miguel. Então, nesse que o senhor foi falando sobre São Miguel, um santo que vai nos ensinando a buscar essa intimidade, a buscar essa força de São Miguel também, a nos ajudar na obediência, é São Francisco de Assis, né? E ele que foi um grande propagador da Quaresma de São Miguel Arcanjo. Então, antes de a gente iniciar, né, como nos prepararmos para fazermos a Quaresma, explica para nós, padre, o que é essa Quaresma de São Miguel? Nós entendemos o sentido de Quaresma, mas o que é essa Quaresma de São Miguel Arcanjo? Como ela surgiu? Conta um pouquinho para nós essa história. Então, São Francisco de Assis foi também um santo que cultivou essa intimidade com os anjos do Senhor e, de modo muito especial, com São Miguel. E ele fez uma experiência na própria vida. Então, São Francisco, ele fazia exercícios espirituais, ele fazia outras quaresmas, e quando nós falamos de quaresma, nós estamos falando de quê? Desse exercício de 40 dias de jejum e oração. A igreja nos propõe ali na preparação para a Semana Santa, o tempo da quaresma. E São Francisco, além do tempo da Semana Santa, ele fazia outras quaresmas, inclusive uma dedicada a Santa Maria, com o título ali de Rainha dos Anjos, e outra quaresma que ele fazia a São Miguel, que ele iniciava justamente no dia que nós celebramos a Assunção de Nossa Senhora e ia até o dia 29, que é o dia que nós celebramos a festa dos arcanjos. 40 dias, São Francisco se retirava no monte. Mas a primeira experiência dessa quaresma de São Miguel foi marcante na vida de São Francisco. Ele foi para o monte, ele se retirou para fazer esse exercício, ele levou alguns frades com ele. E depois desse tempo intenso de oração, São Francisco ele tem uma visualização. Ele vê o arcanjo Miguel do lado de Jesus crucificado. E foi naquele momento que São Francisco recebeu os estigmas. Que nós sabemos que São Francisco carregava no seu corpo as marcas da paixão do Senhor. Ou seja, a quaresma de São Miguel que ele rezou o purificou de tal forma que primeiro lhe permite ter uma visão sublime do Cristo com o arcanjo. E segundo, lhe coloca em estado de tamanha graça que ele acolhe no seu próprio corpo
os sinais da paixão do Senhor. Então, essa experiência foi marcante na vida de São Francisco, ali por volta do ano de 1223, 1224. E a partir daí, então, São Francisco já tinha essa devoção, ele continua, só que começa a atrair muitas pessoas também. Começa a propagar mais ainda a devoção à Quaresma de São Miguel. E que hoje nós temos essa devoção devido aos meios de comunicação e tudo difundido, e que tem muitas pessoas que também têm alcançado muitas graças a partir disso. Então nós podemos dizer que a Quaresma de São Miguel é uma quaresma que ela se inicia, né, enquanto esse termo e essa estrutura, com a experiência mística de São Francisco. E aí a gente poderia perguntar assim, mas por que São Francisco começou essa intimidade com São Miguel? Qual o interesse dele com São Miguel? Não poderia ser São Gabriel, não poderia ser São Rafael? Mas São Francisco, na sua vocação e na sua missão, ele cultivava um grande desejo. Ele queria levar todas as almas à salvação. Era o desejo do coração. Ele se consagrou a Deus, né? E aí a gente conhece, né, a vida de São Francisco, quando ele tem aquela revelação que pede, você refaz a minha igreja, né? Restaura a minha igreja. E aí Francisco cultiva, não, todo mundo, eu preciso proclamar o evangelho para que todas as pessoas sejam salvas. E aí quem é São Miguel, arcanjo? É aquele que conduz as almas ao paraíso. Se atribui a São Miguel que no momento da morte é ele que conduz a nossa alma até o céu. E é aquele que presta auxílio no purgatório. Inclusive atribui que Miguel muitas vezes vai ao purgatório e retira almas do purgatório para conduzir até o reino dos céus. Então São Francisco juntou o seu desejo de que todas as pessoas fossem salvas com a devoção àquele que tem a missão de conduzir aos céus. Então pronto, viveu a intimidade, se tornaram dois grandes amigos, porque tinham uma missão em comum. E é daí que São Francisco começa toda essa devoção a São Miguel e ajuda tantas pessoas também a desenvolverem essa devoção ao arcanjo. Acho que a minha próxima pergunta seria a grandeza espiritual, mas acho que ficou claro, né? A grandeza espiritual dessa devoção. Mas então, vamos lá. Como a gente pode, então, nos prepararmos para bem vivenciarmos esse período? Isso. É bom, então, entendermos que, já que é um momento tão sublime, exige preparação. Mas também ainda há algo que eu preciso destacar. O benefício da Quaresma de São Miguel não é um benefício apenas para nós que estamos ainda aqui. Se a gente sabe que São Miguel é aquele que conduz as almas do purgatório, isso tem um benefício muito grande para aqueles que já foram. Então, é uma oração, são 40 dias de oração que também podem alcançar muitos benefícios para aqueles que estão no purgatório. Então, é um momento de muita graça para a vida da igreja. Esse é um momento de muita graça, de muitas bênçãos, onde o céu se abre para nós. Quanto mais também estivermos em estado de graça, mais benefícios nós poderemos colher. Inclusive as experiências espirituais e de intimidade com os nossos anjos nesse momento. Então, para realmente vivermos bem esse tempo de 40 dias, a primeira coisa que nós precisamos fazer é purificar o nosso coração. E nós sabemos que o sacramento, o lugar da purificação do nosso coração é o sacramento da reconciliação. Então, para começar bem, procurar um padre e fazer uma boa confissão, reativando em você o desejo do céu. Eu quero estar no céu. Quando nós reativamos o desejo de estar no céu, nós nos unimos com a missão dos anjos, que é nos levar ao céu. Então os anjos dizem, opa, beleza, tem alguém ali querendo ir para o céu e tem alguém que está preparado com seu coração para fazer esse caminho. Então, vem em nosso auxílio para nos ajudar a percorrer esse caminho. Depois, para fortalecermos o nosso espírito, nós fazemos também nesse tempo um jejum. Então, para viver bem esses 40 dias, eu escolho algo que eu quero oferecer como penitência. Algo que eu renuncio durante esse tempo para que eu me purifique mais. Então, escolhi o meu jejum. Depois eu vou ali criar o meu espaço, o meu horário, preparar uma vela, né? É a luz de Cristo que nos conduz. Vou preparar uma estampa de São Miguel, realmente, para nos recordarmos a presença desse arcanjo ali no meio de nós. Se eu estou rezando ali na minha casa, eu vou preparar também uma água benta e vou seguir esse roteiro de oração. É muito importante manter a disciplina. Então,
Nós vamos rezar os 40 dias, mas é muito importante que você atribua o horário dessa oração. Nós sabemos, e eu falei assim um pouco por cima, que no céu existe ordem. A desordem não é de Deus. Então, também na nossa vida de oração, nós precisamos de ordem, de disciplina, de horários. Claro que pode ser que aconteça algum imprevisto, que de repente você não vai poder, mas busque o máximo manter essa disciplina. Isso com certeza ajuda a você alcançar os frutos dessa oração. E a perseverança nesse caminho. Quando nós estamos falando de realidades espirituais, nós sabemos que existem aqueles que querem nos aproximar do céu, existem aqueles que querem nos afastar do céu. Então, na quaresma de São Miguel, nós precisamos ter consciência que nós adentramos numa grande batalha. Os anjos de Deus estão do nosso lado, mas existem também um monte de anjos querendo nos tirar do caminho do Senhor. Aqueles que não trabalham para Deus. E nós estamos aí, nós não estamos sozinhos. Nós estamos com o auxílio de Deus. Mas eu preciso adentrar na quaresma sabendo que eu estou adentrando numa batalha. E que as dificuldades vão aparecer no caminho, mas que eu não estou sozinho. E que eu vou ser perseverante, que eu vou chegar lá e que eu vou alcançar a graça. Se a gente foca apenas no que eu quero conseguir, eu esqueço das batalhas do caminho. E se eu não tenho essa consciência das batalhas, das dificuldades, das investidas do mal, facilmente eu desisto. De repente eu estou vindo, no momento da minha oração acontece alguma coisa e eu digo, não vai dar. Não, eu vou rezar. Eu vou rezar no carro, não deu para eu chegar em casa, eu vou rezar no carro, eu vou parar o carro em algum lugar, eu vou rezar, mas eu vou rezar, porque eu sei que nesse caminho vai acontecer muitas coisas para que eu não persevere. Então, a preparação espiritual, ela nos coloca justamente nessa condição de acolhermos melhor essa graça. Então, aí a penitência, o sacramento da penitência, o jejum, o silêncio, a meditação da palavra de Deus e a disciplina são indicativos para que realmente a gente aproveite bem esse tempo da quaresma de São Miguel. O senhor falou desse horário, da estampa, da vela, então vem a pergunta, como fazer a quaresma, né? Que ferramentas precisamos, como realmente executar? Pronto, então a quaresma de São Miguel, ela inicia, na festa da Assunção, no dia 15 de agosto, e ela vai até o dia 29, a festa dos arcanjos. Então, são 40 dias. Toda a preparação você faz antes, de escolher o seu jejum, de se confessar, até que no dia 15 você começa. Nós encontramos disponível aí nas livrarias, na internet, roteiros da oração, que consiste ali em se colocar, suplicar o Espírito Santo de Deus, em rezar as orações atribuídas a São Miguel, a ladainha de São Miguel, também uma oração ali do pequeno exorcismo que se faz, se consagrando a Deus, suplicando a proteção de São Miguel e combatendo toda a influência do mal, Depois também o Pai Nosso, a Ave Maria, algumas orientações se coloca ali também o terço de São Miguel. Então nós encontramos esses roteiros de oração, que você pode estar aí buscando, na internet, buscando numa livraria próxima da sua casa. Hoje, graças a Deus, nós temos diversas instituições que oferecem justamente materiais para que os fiéis possam percorrer esse caminho. E se você vai rezar ali sozinho na sua casa, então você tem a sua vela, você tem o seu material ali, o seu texto, de orientação, a estampa, um ícone de São Miguel, e é o seu momento onde você vai viver essa experiência. Então, agora que você já pegou todas as dicas, tenho certeza que você vai rezar a quaresma. Vamos para o plantão paroquial. Então, para você que sentiu o desejo de rezar a quaresma de São Miguel, mas não quer rezar aí na sua casa, quer vir diretamente aqui na casa do Pai, aqui na paróquia nós rezaremos todos os dias, de segunda a sábado, ao meio-dia. Que também tem a adoração ao Santíssimo, na quinta-feira. E também vai acontecer o tríduo e a festa na minha comunidade, na comunidade Nossa Senhora Nazaré, dos dias 17 a 20 de agosto. Nós contamos com a sua presença. Padre, aproveitando esse aviso do Arthur, que nós já tem o segundo ano que nós rezaremos a quaresma de São Miguel aqui na paróquia, aqui na Igreja Matriz de Santo Antônio. Só explica para as pessoas qual a importância também de, em vez de rezarmos em casa, lógico que aqueles que não puderem vir, que mantenham suas orações,
Mas por que seria bom e qual a importância das pessoas rezarem essa quaresma de São Miguel em comunidade? Eu não sei se existe algum lugar que reza a quaresma de São Miguel em comunidade, como igreja, mas aqui nós iniciamos ano passado e foi fruto, eu digo, de uma inquietação mesmo de Deus e um desejo, né, de São Miguel, de unirmos forças para rezarmos juntos, né, essa quaresma, para alcançarmos benefícios para nós, para a nossa paróquia, né, a vida de todos aqueles que fazem esse caminho e realmente nos unirmos em oração diante de Jesus sacramentado para combater todo o mal no mundo. Imaginemos a força que tem esse momento de quaresma na igreja, que é a casa de Deus, mas sobretudo na presença do Santíssimo Sacramento. Quando nós realmente lembramos que quando o Santíssimo está exposto, o Cordeiro, toda a corte celestial se faz presente. Então, naquele momento que Jesus está ali, toda a corte celestial está presente naquela igreja, junto conosco. Então, é um momento muito forte de oração. Por isso, você que é da nossa paróquia, você que é aqui de Juazeiro e que tem a oportunidade de fazer esse caminho de 40 dias conosco, todos os dias, a partir do dia 15, meio-dia, nós estaremos aqui na igreja de Santo Antônio, unindo forças para rezarmos a quaresma de São Miguel. E concluímos com a grande festa dos arcanjos do Senhor no dia 29 de setembro. E precisamos recordar que a festa é dos arcanjos. Muitas vezes dizemos, não, o dia 29 de setembro é dia de São Miguel. Não, é a festa dos arcanjos. Miguel, Gabriel e Rafael. E 2 de outubro é a festa dos anjos da guarda. São as duas festas que a igreja nos coloca para os seres espirituais. Então todos estão convidados a participar dessa quaresma. Ano passado foi um momento de muitas graças, de muitas bênçãos, de muitos testemunhos, de muitas pessoas que tiveram as suas vidas transformadas e alcançaram muitas graças. Cada dia realmente é um dia de muita experiência de Deus na nossa vida e saímos fortalecidos. Então, junte-se a nós para fazer esse caminho espiritual nesse ano de 2023. Então, contamos com sua presença e também com seu apoio, ajudando na divulgação do nosso podcast. E se inscrevendo aqui no nosso canal, curtindo o vídeo, comentando e compartilhando. E lembrando também que nós estamos no Spotify, então nos siga lá e acompanhe o episódio em mais uma plataforma. Lembrando também que nós temos o nosso Instagram, que é @sesantopod, e lá você pode mandar sugestões e ideias de episódios, tá bom? Então interaja com a gente lá. Não esqueça de compartilhar esse episódio no seu stories e nos marcar. Então é isso. Padre Marcos, gostaria de lhe agradecer ao senhor pela sua presença, né, por esses ensinamentos. Anotei um monte de coisa aqui sobre essa realidade, né, dos Santos Anjos. Pessoalmente, eu gosto muito, né, de buscarmos auxílios nesse caminho de santidade. Porque não é fácil, né? Se a gente tenta colocar como se as coisas fossem muito fáceis, muito tranquilas, mas na nossa realidade nós sabemos que a todo momento na nossa vida nós vamos passando por situações. E se nós temos auxílio de pessoas, de seres que nos querem o bem, que podem nos auxiliar, então são sempre muito bem-vindos. Então, eu gosto muito de buscar essa intimidade com o meu anjo da guarda. Mas algumas coisas que o senhor foi falando sobre os anjos me emocionou muito. Principalmente quando fala desse desejo incansável do santo de nos levar para o céu. Acho que, por exemplo, nós podemos até às vezes desistir de nós mesmos. E, por exemplo, como muitas vezes dizer, eu acho que eu não tenho jeito. Mas meu anjo da guarda, ele não desiste de mim, ele não desiste de você que está nos assistindo. E que isso seja um motivo para nos animar nessa caminhada para chegarmos ao céu. Então, eu queria agradecer a presença do senhor hoje aqui, né, no nosso podcast. Muito obrigada mesmo. Então, que Deus abençoe a todos e que esse podcast sirva como reforço para a nossa intimidade, a esses anjos, esses seres espirituais. Se fosse fácil, não precisava de auxílio. E aí Deus, na sua sabedoria, ele já manda o auxílio para nós, porque ele deseja que a gente esteja perto dele. Então só cabe a gente aproveitar realmente, viver essa intimidade, acreditar. O primeiro passo é crer. Se eu não acredito na presença dos seres espirituais, nada feito. Existe. Está aqui do meu lado e eu posso ir sentindo ao longo da vida. Então que você, meu irmão, minha irmã, possa também ser conduzido
ao céu com a presença desses seres espirituais que com certeza têm te livrado de muitos perigos, de muitas ciladas, e que se você dialogar com eles, conversar, estreitar a intimidade, muitas graças você pode receber na sua vida. E aí convido a gente a concluir rezando o Santo Anjo do Senhor, pedindo que realmente os anjos de Deus permaneçam conosco, permaneçam na sua casa e nos conduza sempre ao coração de Deus. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Então, estamos juntos na caminhada. Tchau, Tchau, povo santo.